Então, boa tarde, caros colegas Toastmasters. Quando nós somos criança, nós não sabemos discernir bem certo o que é certo e o que é errado. Os conceitos de moralidade não estão bem definidos na nossa cabeça. Muitas vezes nós somos atraídos pela sapidez do açúcar e não damos bola para essas outras coisas que são importantes realmente no decorrer da nossa vida. E é justamente nessa fase que nós buscamos por exemplos a seguir. Exemplos de o que é certo, o que é errado. E os primeiros que a gente tem são os nossos pais, inevitavelmente. Nós buscamos nos nossos pais alguém a seguir. Porém, eles são chatos e não conversam muito com a gente na nossa linguagem. E a gente acaba, querendo ou não, indo para Manchete, para o programa de Eliana, ou para a TV Globinho, usando os desenhos como exemplo de moralidade, onde a gente aprende algumas coisas sobre essa coisa de certo ou errado. Na minha época, quando eu era criança, os exemplos que eu tinha de desenhos, Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, e um dos meus favoritos, uma série, os Power Rangers. Tem uma coisa em comum entre esses seriados, que era o conflito sempre entre o bem e o mal. Era sempre aquela coisa, o bem vence o mal. Os personagens, eles lutam e eles tentam, uns batalhando contra os outros, vencer aquela batalha para então, no final do dia, todos felizes, aproveitar um dia ensolarado, sem monstros para batalhar. Porém, o que será que os desenhos naquela época a gente tinha um conceito onde dentro dos desenhos nós tínhamos aquela ideia de que o bem vai vencer o mal e é isso, ponto. Mas algumas vezes a gente aprendia algumas coisas diferentes, como por exemplo, um inimigo nosso em um momento da história, através da conversa e de a gente entender uns aos outros, ele poderia virar nosso amigo. Era basicamente, era simples as lições de moral que a gente tirava dos desenhos. Mas o que será que os desenhos de hoje ensinam para as crianças, não só crianças pequenas, mas qualquer criança que queira assistir as suas histórias? E é a partir de uma história, de um desenho que eu acompanhei nos últimos meses, que eu queria tentar colocar isso e mostrar um pouco para vocês. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que essa imagem diz para vocês? O que vocês acham que esses personagens, qual é a história desses personagens? Alguém arrisca? Ele fala alguma coisa? Pois bem, essa história é a história do Steven, pequeno menino Steven, que ele é filho de um pai humano com uma mãe alienígena. O resultado dessa relação foi ele. Rasamente, assim, é uma história sem graça, não chama muita atenção. Porém, como o roteiro é feito desse desenho, tem tanta coisa bacana que aos poucos estou vendo, não, essa história não é tão simples assim. O Steven, ele possui uma pedra na sua barriga, que foi presente da sua mãe. Sua mãe teve que deixar de existir para que ele pudesse existir. Isso era uma coisa referente à raça alienígena na mãe dele. E essa pedra dá a ele a possibilidade de ter alguns poderes especiais. E graças a esses poderes, ele teve que viver com amigas da sua mãe. A Garnet, a Ametista e a Pérola. Obviamente, sempre tendo contato com seu pai humano. Aqui a gente já vê alguma coisa um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. É uma criança que nasceu de uma relação não comum, afinal, raças diferentes, que vive com 3 mães, querendo ou não, são elas que criam ele, e um pai. A gente não está acostumado a ver isso tão comumente. Então imaginem uma criança que de repente não tem uma mãe, ou uma criança que é criada pela avó, pela tia, pela irmã, vendo esse protagonista vivendo altas aventuras, e é uma criança como eles. Ou quem sabe, a criança que vê o Steven com seus poderes de bolha e de escudo cor-de-rosa. Um menino que invoca coisas cor-de-rosa, aquela rosa é cor de menina, não é mesmo? Aquela cor que a gente não está acostumado a relacionar com meninos. Então, por pequenas coisas, a gente já consegue ver essa diferença da simplicidade dos desenhos antigos para algo simples já mostrado
Uma mensagem simples é mostrada num desenho atual. A Connie, a amiga dele, ela aprende a lutar somente para defender ele. Então, uma pequena mensagem de que as meninas também podem usar espadas, elas também podem defender os seus amigos. Não fica só para o homem defender as suas amigas com seu escudo protetor. Nós descobrimos no decorrer da história que a mãe dele, na verdade, era a líder de uma rebelião que salvou a Terra milhares de anos atrás. Essa rebelião causa muitos problemas para o Steven, porque afinal a mãe dele tinha muitos inimigos. E basicamente a problemática é ele tentando derrotar esses inimigos da mãe dele que vão surgindo para buscá-la, sem saber que ela, na verdade, virou ele. Mas as mensagens elas não ficam somente nesse desenho. Existem outros desenhos atuais que trazem mensagens bacanas, as quais a gente pode absorver. Um deles é Gravity Falls. É um desenho que conta a história de dois irmãos numa pequena cidade passando as férias de verão. E mensagens simples como essa, de que as meninas elas podem fazer as coisas, elas não precisam ser perfeitas o tempo inteiro. Numa cena simples, uma mensagem é passada. Ou mensagens como essas, de que as coisas não necessariamente ocorrem só na briga entre o mal. Elas podem, quem sabe, os problemas eles podem ser menores, e mesmo assim precisar de solução. A criança pode estar recebendo uma mensagem simples como essa num episódio qualquer, e não no final de uma batalha épica, por exemplo. Quem sabe nós já passamos um pouco da nossa época de assistir desenho, da nossa época de buscar exemplos. Mas deem uma oportunidade. Existem várias séries que eu tenho certeza vão deixar vocês encantados tanto quanto um Game of Thrones da vida, querendo ficar na frente da televisão, querendo saber o que vai acontecer no próximo episódio. Muito obrigado.